Da mesma forma que eu fiz uma provocação para o Michel, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que me parece na argumentação tanto da deputada quanto do Michel é que é uma questão de você olhar com um pouco mais de cuidado e dar uma proteção, ainda que seja temporária, se fosse o caso, para um grupo que está fragilizado. A gente tem hoje Lei Maria da Penha, que defende especificamente a mulher. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente especificamente para um grupo que é vastíssimo e que, enfim, estaria numa situação de vulnerabilidade, o Estatuto da Igualdade Racial. O senhor não vê como essa situação dos homossexuais poderia se encaixar numa situação dessa? Não, por muitas razões, e começando pela razão estatística. Não está demonstrado, na verdade, que os grupos homossexuais sejam mais vítimas de determinado tipo de violência do que outros. Vamos ao homicídio. O homicídio, evidentemente, é o caso mais duro, é a extinção da própria vida de um ser humano. O número de casos documentados pelo próprio Grupo Gay da Bahia, no site próprio, em 2009, em relação ao conjunto homossexual, é percentualmente muito, mas muito inferior ao do conjunto da população. Então, onde está demonstrado que há maior violência contra os homossexuais porque eles são homossexuais? Existe muita discriminação nas relações sociais. Eu me lembro da discriminação, por exemplo, quando eu era criança, em relação ao garoto que não sabia ir lá jogar muito bem futebol e não tinha lugar no time. Ou então só tinha lugar no time se ele fosse o dono da bola. Isso era muito, muito comum, muito proverbial. Na nossa época de infância ainda persiste. Há discriminação contra os gordinhos, há discriminação contra as pessoas que não têm essa ou aquela habilidade. Tudo isso deve ser melhorado e resolvido, e eu aqui me aproprio um pouco da expressão da deputada Cida Diogo, pela construção de uma forma de relacionamento social não imposta por uma lei draconiana. Esta lei é uma lei draconiana e é uma lei que vai causar apartheid social. Eu repito, é uma lei que viola até mesmo a liberdade de expressão. Um dado apresentado pelo Michel, por exemplo, foi da discriminação praticada por religiosos. Bem, que discriminação é essa? Certamente, na ótica dos grupos homossexuais, é o padre, o pastor, o líder espiritual, que apresenta à sua comunidade o ensino religioso à questão da homossexualidade. Ele tem o direito de fazê-lo. Nós não podemos coibir o líder espiritual, o líder religioso, de fazê-lo, não podemos amordaçá-lo. Essa pressão que existe hoje sobre o homossexual é uma pressão que vem de tempos bíblicos, pressão religiosa. No Velho Testamento, se sabe lá da situação de Sodoma e Gomorra, naquela época da dualidade, Deus, diabo, feio, bonito, rico, pobre, preto, branco, certo? Ou era homem ou é mulher, hoje se sabe que tem um terceiro sexo. Existe um terceiro sexo. Então é preciso que a sociedade encare isso com mais amabilidade, digamos assim. É uma lei draconiana, é uma lei que não atingirá a sua finalidade e piorará o relacionamento social entre as pessoas homossexuais e aquelas que têm um modo de vida, digamos assim, convencional, um modo de vida, digamos assim, normal, tido como normal. Portanto, ela não vai causar benefício. Uma lei é boa se ela trouxer benefício. Essa lei causará malefícios ao conjunto, porque é discriminatória às avessas, e às próprias pessoas que se pretende proteger e não serão protegidas. Tá. Ninguém morre porque joga bola mal. Eu nunca sofri nenhuma violência porque eu jogo bola mal. Eu jogo bola muito mal. Se eu for jogar bola comigo, você vai constatar que eu jogo muito mal. Eu nunca apanhei porque eu jogo bola mal, né? Mas gays, lésbicas, travestis, transexuais morrem porque são gays, porque são transexual, porque são travestis. Eles são impedidos diariamente de frequentar um shopping de mão dada, né? Outra, eu nunca vi nenhum casal hétero em nenhum bar serem impedidos de se beijarem em um bar. Nunca vi um gerente chegar para um casal hétero e falar assim, olha, por favor, não demonstrem um afeto aqui dentro. Então, não há nenhum exagero em relação à questão da igualdade. Porque, olha, o que é igualdade? Né? Igualdade é você criar condições para que os diferentes tenham condições de igualdade. Então, o que é uma rampa para o cadeirante? Uma rampa para o cadeirante é porque ele não consegue andar como eu, então ele precisa de uma rampa. Isso é igualdade, né? Então, quando uma pessoa ela sofre violência porque ela
ela tem uma orientação sexual, então você tem que criar condições de igualdade. Criar condições de igualdade é que esse segmento não seja discriminado. Então, assim, olha, a lei ela não exagera, né? Então, é nesse sentido, né? Então, eu também nunca vi um branco ir na delegacia registrar a ocorrência porque foi discriminado por ser branco. Ah, mas existe. Eu também nunca vi... Por ser branco? Por ser branco. Existe. Então, assim, olha, se a gente falasse assim, olha, há um exagero, né? Há um exagero. Então, assim, olha, a lei que criminaliza o racismo talvez não exagera, porque eu nunca vi, sinceramente, aos meus 27 anos de vida, nenhum amigo meu ser discriminado porque é branco. Mas já vi amigos meus serem discriminados porque são negros ou porque são nordestinos. Nós vivemos uma sociedade dos racismos, uma sociedade das discriminações, e eu concordo com o senhor nesse aspecto. A gente precisa criar uma cultura de paz. Uma cultura de paz, uma cultura de fraternidade. De respeito. Mas a lei ajuda. De respeito. E, na verdade, quando o Michel fala sobre a questão de um casal homossexual num bar, um heterossexual num bar, se abraçando, se beijando, e você não ter nenhum problema com o heterossexual, eu sempre faço questão de colocar isso. Quando eu estou num barzinho, eu me sinto mal se um casal heterossexual está ali do lado, sabe, quase que tendo uma relação sexual na minha frente. Eu acho que não é o local adequado para o heterossexual, como não é também para o homossexual. Agora, qual é o problema do heterossexual e do homossexual num barzinho, uma mesa próxima a mim, está abraçado, está dando um beijo de selinho, está, sabe, fazendo um carinho, uma carícia, sem aquele exagero que deveria ser num ambiente mais propício para isso. Então, os mesmos problemas que tem em relação ao casal homossexual têm que também ser os mesmos problemas que tem para o casal heterossexual. Só que nós não vivemos num país assim. Aí nós estamos atingindo um foco mais adequado. Nós acabamos de atingir um foco mais adequado nesse debate. A lei, então, deveria punir a repressão às manifestações de afetividade. Não. Ponto, acabou. De forma nenhuma. Aí eu acho agora, que, chegar ao ponto, como disse Vossa Excelência, chegar ao ponto de quase atividade sexual numa mesa de bar é uma coisa inaceitável socialmente. Por quê? Porque há certos parâmetros sociais a cumprir, e não porque a lei diga isso. E não porque a lei diga isso. Mas a questão da lei, não é, só para você entender, a questão do PLC 122 é na perspectiva de trabalhar com que a pessoa que se apresente para a sociedade como uma pessoa que é lésbica, gay, travesti, transexual, ela tenha minimamente os seus direitos enquanto cidadão, os mesmos direitos que eu tenho, uma pessoa heterossexual, essas pessoas possam ter e elas não precisem enfrentar situações que debochem dela, humilhem essa pessoa, criem uma situação que cerceie o seu direito de ir e vir. É isso que a gente tem que discutir. A nossa Constituição, ela garante isso e essa lei busca fazer isso. Os exageros que existem na lei, eu acho que é isso, para mim, o ponto hoje, o foco hoje é resolver os exageros que possam existir nesse projeto de lei para que a gente busque um acordo e construa um projeto substitutivo que, de fato, resguarde os direitos dos homossexuais e não exagerem na perspectiva, seja da pena ou seja da forma como isso deve ser punido. Eu quero fazer uma pergunta, Michel, mas antes o Paulo... Exatamente. Queria aproveitar o ensejo dessa questão da manifestação de afetividade, que o projeto prevê no artigo 16, pasmem, aquele gerente, aquele proprietário do bar, além de ser punido 3 a 5 anos, terá suspensão do funcionamento do seu estabelecimento por prazo não superior a 3 meses. Ou seja, quem vai ser apenado, então? O gerente, o garçom, a cozinheira, todos, porque o restaurante vai ser fechado. Ou seja, isso fere o princípio da indenização da pena. A lei é draconiana, manifestamente draconiana. Eu acho que draconiana é exagero como os exageros que tem na lei, entendeu? Eu acho que a lei é correta, o projeto de lei é correto. A solução está na lei comum. Então vamos acabar com a lei Caó?
Vamos acabar com o Estatuto da Criança e Adolescente? Vamos voltar a outras... Vamos acabar com a Lei Maria da Penha? Não, vamos acabar, então. Vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Vamos aplicar a Lei Maria da Penha como deveria ser aplicada, e isso se esquece, a qualquer vítima de violência no relacionamento marital. Mesmo que essa vítima seja homem. Mesmo que essa vítima seja homem. E não pensem que não haja discriminação, por exemplo, contra brancos. Eu mesmo testemunhei isso nos meus 35 anos de exercício de atividade policial. E me lembro do meu tempo de adolescência de um clube na cidade de Jundiaí, um clube da comunidade negra que era muito conhecido por não permitir o acesso de brancos. Isso acontece também. Existe discriminação de todo tipo, existe racismo em todas as mãos de direção. Ora, vamos resolver isso, primeiro, por um processo educativo. Primeiro, por um processo que começa nos bancos escolares. Mas não vamos... Dentro de casa, né? Dentro de casa, antes de ir para a escola, na família, ensinando os pais aos filhos que todas as pessoas são filhas de Deus, são dignas, são titulares de todos os direitos sem distinção. Sem distinção. E com leis que coibam isso. Aplicar a lei, também com leis que possam coibir aplicar a lei. O problema não é a falta de lei. O problema pode ser a aplicação da lei. Então vamos aplicar a lei. Nós vamos ter uma reunião no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, onde um menino, um garoto de 14 anos, o Alê, homossexual, foi assassinado por 4 jovens que simplesmente resolveram espancá-lo, estrangulá-lo e assassiná-lo. Agora, esses jovens estão gozando de liberdade e estão agora usando o inverso, como se eles tivessem sido provocados por um menino de 14 anos. E nós vamos fazer uma discussão em relação a isso. Porque, na verdade, a legislação, ela, da forma como ela é interpretada, o advogado desses rapazes, hoje, está tentando transformar essa vítima, um garoto de 14 anos, que foi... Em algoz? Em algoz. Ele é um crime, ele é menor, isso é pedofilia. Foi cometido um crime anterior contra esse garoto, que não foi coibido. Pedofilia, tem relação com um garoto de 14 anos. Não, o garoto que foi assassinado é que agora está sendo colocado como o que provocou o próprio assassinato. É uma coisa draconiana. Isso para mim é que é draconiano. Isso para mim é que isso é draconiano. Tática espúria de defesa. Entendeu? Então, que nós não podemos tolerar, é claro. E o Poder Judiciário, certamente, na sua narrativa, não tolerará. E, de acordo com a sua narrativa, certamente condenará essa gente, que deve ser mandada para a cadeia mesmo. Qualquer violência contra a pessoa, qualquer violação de direitos e garantias individuais, deve ser punida na forma da lei. Cana, cadeia, para todos os violadores, todos os espancadores, todos os aqueles que PLC 122 mas nos termos da lei comum. Isso e garantir que a lei seja não há necessidade de lei, não há necessidade de lei discriminatória para tentar resolver o problema da discriminação, mesmo porque ela não funciona. Olha, deputada, senhores, eu preciso encerrar o programa. Muito obrigada pela participação muito de bom todos. Debate. Foi Parabéns. ótimo, muito bom, muito obrigada. Bom, chegamos então a mais um fim do Participação Popular. Você pode continuar participando dessa conversa ou de outras. Proponha temas, questione, dê a sua opinião. Ligue para o 0800 6969 ou então envie um e-mail para tv@câmara.gov.br. Você também pode acessar o nosso blog participaçãopopular.blogspot.com ou nos acompanhar no Twitter, twitter.com/TV Câmara. Existe também um fórum onde você pode entrar, se cadastrar, criar um tópico e debater. Anote www.edemocracia.câmara.gov.br. Muito obrigada, até um próximo programa.